Muito bom dia, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. E hoje, continuando falando sobre saúde, falando sobre o corpo humano, nós vamos dar continuidade ao nosso tema, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre como nós podemos evitar doenças contagiosas. Então eu convido para que nesse momento você pegue o seu livro e abra na página 264, porque nessa página contém um texto informativo sobre como nós podemos evitar doenças contagiosas. Então eu peço para que nesse momento você acompanhe a leitura com tia, tá certo? Porque nós vamos destacar, através da leitura, nessa aula, os pontos principais sobre esse tema, de como nós podemos evitar certas doenças contagiosas, já que é um tema tão atual, né? Nós vivemos em uma época de pandemia, onde essa doença vem se alastrando mais e mais. E por quê? Porque é uma doença, é um vírus contagioso. E tomando os devidos cuidados, nós podemos nos proteger tanto desse vírus como outras doenças, né? E no nosso livro, na página 264, fala sobre as doenças que são contagiosas, não são todas, são apenas algumas. E essas doenças contagiosas significam que elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Essa transmissão, ela pode acontecer por meio do espirro, da tosse, do aperto de mão, do beijo, do abraço, do uso do copo ou do prato mal lavado, entre outras coisas que nós fazemos durante o nosso cotidiano, durante o nosso dia a dia e às vezes nós nem percebemos. Para nós não ficarmos doentes, nós devemos evitar ficar perto de pessoas com doenças contagiosas. Também não podemos consumir sobras de alimentos ou bebidas de outras pessoas. Nós não devemos compartilhar pratos, copos e talheres durante uma refeição. Por exemplo, eu estou lanchando e meu coleguinha também está, e eu quero provar do suco dele, eu não posso. Nós devemos ao máximo evitar essas doenças contagiosas e com esses cuidados, tomando esses cuidados necessários, nós evitamos muitas doenças, tá bom? Nós também não devemos usar uma toalha que já foi usada por outra pessoa antes que ela seja lavada e também não podemos colocar objetos na boca e sempre precisamos tomar as vacinas necessárias. E afinal, o que são vacinas e para que servem as vacinas? Desde pequeno, nós passamos aí por uma série de vacinação, por campanhas de vacinação. Qual é realmente a função da vacina? As vacinas, elas servem para ajudar na manutenção da saúde, bem como também nos protegem contra doenças. Por isso, nós sempre devemos ser vacinados e também, principalmente as crianças. Vocês percebem que as crianças elas são mais vacinadas do que os adultos. Por quê? Porque as crianças elas estão mais expostas a esses tipos de vírus e de doenças contagiosas. Por isso que as crianças tomam mais vacinas. E agora nós ficamos com uma missão, onde aqui no Pesquisando, da página 264, pede para que vocês observem aí essa caderneta de vacinação. Bem, nossa caderneta de vacinação está presente na nossa vida desde o nosso nascimento. Desde quando nós nascemos, nós recebemos das unidades de saúde básica a caderneta de vacinação, que nos acompanha durante todo o nosso período infanto-juvenil, que vai acompanhando o nosso período de vacinação. E nós temos aí a foto de uma caderneta de vacinação e nós podemos ver através dessa foto, dessa caderneta está com a saúde em dias. Todas as vacinas recomendadas até a faixa etária dele foram tomadas. Então, nesse momento, quando você tiver a oportunidade, você vai ficar com a missão de perguntar ao adulto responsável por você sobre a sua caderneta de vacinação. E você vai perguntar se a sua caderneta de vacinação está em dias, se suas vacinas estão em dias. Se você vai pedir para observá-la
E comparando com essa foto, com essa imagem da página 264, você vai observar se suas vacinas estão em dias ou não. E também você vai lembrar ao adulto responsável por você da importância da vacinação em dias. Não esqueçam que elas são como se fosse um escudo para a proteção de algumas doenças. Então, a vacinação em dias, termos nossas vacinas em dias, é super importante, ok, pessoal? E depois de termos falado sobre vários aspectos relacionados ao corpo humano e à nossa saúde, nós temos aí uma atividade, aliás, duas atividades que vão revisar os assuntos vistos nessa unidade. E nós começamos aí na atividade da página 265, onde ela é composta por 4 questões, todas relacionadas à saúde, tá certo? Saúde, corpo humano. A primeira questão pede que, de acordo com o estudo da unidade, que você explique o que significa dizer que estamos doentes. De acordo com o que você viu, o que significa dizer que nós estamos doentes? Nós também temos aí a questão 2, que pede que você explique com suas palavras o que você entendeu por verminoses. O que são verminoses? Como elas podem ser adquiridas pelo ser humano? Você, com suas palavrinhas, vai explicar essas duas perguntas. Também temos aí a questão 3, onde você vai assinalar com X as atitudes que evitam a contaminação por vermes causadores de doenças. Aí embaixo nós temos várias alternativas, várias atitudes. Mas quais são as que evitam a contaminação por vermes? Tá certo? Você vai assinalar com X apenas as que você concorda que nos protegem. E essa quarta questão pede que você explique a diferença entre doenças contagiosas e doenças não contagiosas. E também pede que você dê exemplos, pode ser um, pode ser mais de um, de doenças contagiosas e também de doenças não contagiosas. Tá bom, pessoal? Então, finalizando a atividade da questão 200... Finalizando a atividade da página 265, nós temos a página 266, onde faz o relembrando de toda a unidade que relaciona-se a corpo humano e saúde. E são apenas 2 questões. Na primeira questão, você vai utilizar as palavras desse quadro aí para completar corretamente o texto, as lacunas que estão faltando aí no texto abaixo. E na segunda questão, você vai observar essa ilustração que tem aí, de uma garotinha espirrando em cima de um garoto, tá certo? Para responder as questões. Porque ao espirrar, nós devemos colocar a mão sobre a boca e o nariz. E nós temos também aí uma segunda ilustração, já no finalzinho da página 263, onde nós temos aí 2 garotinhas e um alimento, uma maçã, né, uma fruta que caiu ao chão. E a pergunta que você deve responder, de acordo com a ilustração, é: se o alimento caiu no chão, você deve comê-lo sem lavar? Sim ou não? Se sua resposta for sim, você vai responder porque sim. Se sua resposta for não, você vai responder por que não. E assim nós finalizamos mais uma unidade. Vamos nos preparando aí já para uma próxima etapa do nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento. E finalizo assim a nossa aula de ciências dessa semana. Eu agradeço a todos pela atenção de vocês. Conto com todos para me mandarem o feedback para que eu possa acompanhar o desenvolvimento de vocês. Lembrem-se o quão é importante mandar sempre o feedback para a professora. E finalizo assim a nossa aula de ciências. Desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.